Deus, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, no livro do Apocalipse, no capítulo 3, no versos 14 até o 22, tem algo assim poderoso, como toda a Bíblia, ensinamentos para nós entendermos essa carta à igreja de Laodiceia, a qual povo de Ceia. Esse nome Laodiceia, alguns estudiosos dizem que é o povo que julga. Não era o julgamento de Deus, mas era o julgamento humano. Então diz assim a palavra de Deus, e essa igreja de Laodiceia, eu não vou generalizar, não vou dizer todas, mas 90% hoje estão vivendo como essa igreja aqui, a igreja da Laodiceia. Vamos falar um pouco sobre essa igreja, sobre esse povo. Glória a Deus, pela misericórdia de Deus. A carta da igreja Laodiceia. O anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que... Aí João diz: e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aí ele diz: aconselho-te que de mim compres ouros refinados pelo fogo, para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E eu repreendo, e olha, ele fala assim, ó: e eu repreendo e disciplino a quantos a amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Tem umas referências aqui lá no livro de Provérbios, no capítulo 8 de Provérbios, capítulo 8, versos 22, tem umas referências que diz que o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, e nem as aptidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassem os seus limites,
quando compõe os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e ele era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias. Aqui é forte. Falando já da existência do Cristo Salvador. Então vamos lá. Vem comigo. A pergunta de hoje é: quanto custa, irmão, ser um cristão? Você que acompanha essa mensagem, e também daqui a pouco também vai estar lá no YouTube, no canal da Web Rádio Gospel Paulo e Silas. Então aqui no versículo 13, 15, Apocalipse 3,15: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Então, quando ele faz isso aí, a pergunta que eu faço: quanto custa ser um cristão? Ponto de interrogação. Isso é uma pergunta. Irmão, quanto custa ser um cristão? A primeira coisa é a renúncia e ter uma vida egocêntrica. É você renunciar. Quando você renuncia, ele chegou e disse: olha, tu não és frio, tu não és quente, né? Ele estava dizendo o que aqui, irmão? Você já tomou uma água morna? Não dá ânsia de vômito, né? Uma água morna não dá ânsia de vômito, né? Não dá náusea, né? Assim era o povo da Laodiceia. Dava a náusea. Na antropologia, eu posso trazer aqui, nesse sentido da antropologia, esse sentido de dizer que ele sentia ânsia de vômito. Irmão, mas Deus não sente ânsia de vômito. Mas aquela no sentido literal, pela antropologia, né? Ele dizia assim: olha, vocês não são nem frio e nem quente, quem dera que fosse frio ou quente, mas porque és morno, e nem és quente e nem és frio. Eu estou pronto de vomitar-te da minha boca. Por quê? Porque ainda não tinham renunciado a uma vida egocêntrica. Chegou da ânsia de vômito. Uma igreja rica, mas não tinha o principal: Deus, Jesus, como base do seu ministério. Em Mateus, no capítulo 16, no versículo 24 e versículo 26, irmão, não saia da Bíblia. Ele diz: os discípulos de Cristo devem levar a sua cruz. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e torne a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que de aproveita um homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, então retribuirá cada um conforme as suas obras. Em verdade, verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que veja e vir o Filho do Homem. Jesus disse que no mundo nós passaremos por aflições, né? Nossa Papa passar aqui lá no versículo, aliás,
João, capítulo 16, verso 33, diz que no mundo nós ia passar por aflição. Mas mesmo passando por aflição, nós temos que negar a si mesmo. O que é negar? É negar o eu. É negar as atitudes da carne. É negar os desejos pecaminosos. Então ele falando com a igreja da Laodiceia, glorificado seja o nome do Senhor, ele viu que aquele povo ainda não tinha tomado a sua cruz. Aquele povo ainda não tinha ainda se arrependido. Chegou o ponto de dizer assim, olha, vocês me dão ânsia de vômito. Eu acabei de dizer agora, se você tomar uma água morna, dá vontade de você vomitar. Se você chegar perto de uma pessoa morna, dá mal-estar na gente. Então essa igreja, ela tinha uma dubiedade. O que é dubiedade? É aquela pessoa que tem dupla personalidade. De dia eles eram do mundo e de noite era a igreja. Ou tu anda pelo caminho reto, pelo caminho da renúncia, pelo caminho estreito, entrando pela porta estreita, meu amigo. Senão, você vai se enquadrar aqui naqueles que se congregavam na Laodiceia. Era uma igreja que ficava em cima do muro, que tinha dupla personalidade, que confiava nas riquezas, nas coisas materiais, mas não confiava no dono do ouro e da prata. E ele chegou a dizer assim, ó, eu vou depois dizer, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és o quê? Infeliz, irmão. Sim, miserável, pobre, cego e nu, espiritualmente. Uma pessoa miseravelmente espiritual, uma pessoa despida espiritualmente e cega, ela anda sem direção, porque não renunciou. Aí quanto custa ser um cristão? É renunciar à sua vida egocêntrica, é rejeitar o mundo como Noé e Abraão. Noé e Abraão, ele rejeitou o mundo. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 7 até o 10. Nós vamos ver que esses patriarcas, louvado seja Deus, aleluia, eles renunciaram, irmão. Eles renunciaram. Pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimento que ainda não se via, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, que vem da onde, irmão? Da fé. E pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu ao fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançando de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E esse povo aqui, lá na frente nós vamos ver que ele foi lá e bateu na porta, que aqui é outra coisa, nós vamos chegar lá. Então, abandonar o pecado, como José e Daniel abandonou o pecado. Você vê lá em Gênesis, no capítulo 39, uma passagem muito conhecida. Gênesis, no capítulo 39, e no versículo 9, eu não saio da Bíblia, falando aqui da igreja da Laodiceia, e diz assim: ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria a tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvido para se deitar com ela e estar com ela. E sucedeu que certo dia veio a ele a casa para tentar os negócios, e ninguém da casa lhe se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes
Ele disse: deita-me comigo. E ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugiu para fora. Fugiu. Você vê que Daniel, ele renunciou. Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 1, né? Daniel, no capítulo 1 e no versículo 8. Daniel, no capítulo 1 e no versículo 8, assim diz a palavra de Deus: e resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, e nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então, não amar o mundo, como está lá em 1 João 2,15, não amei no mundo e nem que no mundo, e nem que há no mundo há. E a igreja da Laodiceia amava mais o mundo do que a Deus. Não mancar entre dois caminhos, lá em 1 Reis, capítulo 18, verso 21, e aqui também em Apocalipse, no capítulo 3, versos 15, ele diz assim, ó: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, quem dera fosse frio ou quente, ó. Quem dera que fosse frio ou que fosse quente. Aí ele vai dizer assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas o quê? Esse colírio espiritual a qual nós temos que buscar, que é a visão santa, a visão santificada, um olhar santificado, né? Glórias a Deus, aleluia. Esse colírio é através da renúncia, do arrependimento. E eu repreendo e disciplino quantos a amo, se pois zeloso e arrepende-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aí ele diz assim: eu bato a porta. Porque o Espírito Santo, ele é educado, ele vai lá e ele bate na tábua, na porta do teu coração, da tua intelectualidade. Eis, abra os seus olhos e veja quem bate. Porque eu só vou enxergar quem está batendo na porta se eu tiver com meus olhos abertos, meus olhos santificados, meus olhos purificados, transformados, os olhar convertidos. Aí sim, quando o Espírito Santo vem e bate na tábua do meu coração, eu vou conseguir contemplá-lo, enxergá-lo, né? E interessante que ele fala assim, ó: ele tem o direito de morar em nós e não devia ficar de fora. Né, irmão? Ele tem um direito, irmão. Porque ele bate assim: eis que estou até tua porta e bato. Então ele tem o direito de morar, de habitar em nós e não ficar de fora. E o Espírito Santo de Deus, a palavra, tudo ficava de fora na igreja da Laodiceia. E hoje está sendo do mesmo jeito. Não vou generalizar, eu gosto muito de dizer essa frase, mas estão deixando Jesus de fora, irmão. Do mesmo jeito quando ele nasceu, era para ter ido para a casa de alguém, porque não tinha condições, o pecado se alastrava, reinava, as portas travadas pelo povo dos egípcios, tudo cego, foi nascer na manjedoura, o profeta já tinha profetizado, foi para uma manjedoura, irmão. E hoje nós estamos deixando Jesus de fora da nossa vida, porque nós somos uma casa terrestre, o apóstolo Paulo diz. E há uma passagem muito conhecida em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, diz que nós somos o templo do Senhor, e Ele habita em nós. Ele diz que nós somos o templo e morada dEle. Como é que Ele vai habitar no meio de uma pessoa prostituta? Como é que Ele vai habitar numa casa que é uma casa prostituta, uma casa adúltera? Uma casa que vive, que nem é quente nem é fria, é morno, vive no pecado, vive na dubiedade. Essa igreja, localizada na Ásia Menor, uma das regiões mais ricas, né? Que hoje ali é a Turquia, na região da Turquia, que tinha fábricas de ouros, de lãs, colírios.
Era um povo soberbo, quem julgava era o povo Laodiceia. Se for ver no original, você pegar a Bíblia de Scheider, ela vai trazer essa tradução de Laodiceia, o povo julga. Acho que nós temos essa Bíblia lá em casa, uma Bíblia muito boa. Bíblia do Russell Scheider, um hebraísta, que traduziu essa Bíblia para nós, uma das Bíblias também muito aproximada também do hebraico, dos originais, que nem a Bíblia de Nova Jerusalém. Estão deixando Jesus de fora. As coisas materiais, colocando os bezerros de ouro. Cuidado com o bezerrinho de ouro que tem dentro da tua casa. Isso aí pode virar um altar. E o bezerro de ouro não te leva, o bezerrinho de ouro não vai te levar tu para nenhum canto. Porque aquele povo lá do Egito pegou todo o ouro, toda a prata que era amaldiçoada e Deus abençoou e deu para eles. Eles pegaram, fizeram o quê? Não aguentaram a prova, não passaram pelo outro, pegaram e fizeram uma estátua do bezerrinho de ouro. A ira de Deus se levantou. Que é avarento, idólatra, louco pela avareza, que nem a igreja da Laodiceia, uma igreja soberba, uma igreja que deixava Deus de fora. A Bíblia diz que ele foi lá e bateu na porta desta igreja. Eu quero te dizer um segredo aqui. A tranca fica por dentro. O ferrolho fica por dentro. Aí tem aquele olho mágicozinho, a brechinha, você vai olhar quem é que tá lá. Aí só vai entrar, se tu reconhecer quem é a pessoa, tu vai permitir que ela entre. Aí só que a cegueira tá tão grande, que é ele batendo na porta, as pessoas olham. Soldado Heleno, Deus te abençoe, soldado. Ele olha, a pessoa olha, mas não enxerga. A salvação está batendo na porta dela, ela não enxerga. A cura, o milagre, a libertação está batendo na porta dela, mas ela não enxerga, porque tem uma trave. Tem as cataratas, o glaucoma espiritual. E não consegue enxergar o Salvador batendo na tábua da porta do seu coração. E ele diz que eu vou até a tua porta e bato, mas o ferrolho fica por dentro. É tu que tem que tirar o ferrolho. É você que tem que tirar o ferrolho. Lembra-te que quando foi para Lázaro sair, lá daquele túmulo, daquele sepulcro, ele mandou Maria ir lá. Vá lá, minha filha, e tire a pedra. Remove a pedra. Que Lázaro vai sair de lá vivo. Mas remove a pedra da incredulidade. Remove a pedra da dúvida. Aí tu imagina, Marta e Maria, a família toda ali, tinha um sonho de ver Lázaro com a sua família, de ver Lázaro assentado na mesa com seus filhos, se alimentando, falando da palavra de Deus, da presença de Deus. Tinha um sonho. E eu creio que aquela mulher tinha um sonho, e para ela aquele sonho já tinha morrido. Mas eu quero te dizer que Deus ressuscita sonho. Eu quero te dizer que Jesus ressuscita o sonho, aquele sonho que está morto. Mas é tu que tem que ir lá e remover, tirar a pedra da incredulidade, tirar a pedra da dúvida. E você imagina Lázaro, os seus que estavam ali ao seu lado, familiares, removendo a pedra. Creio eu que talvez muita gente ali olhando, né, poderia até chamar ela até de louca. E removeram, quando removeu a pedra, aí Jesus chegou e disse: Lázaro, sai para fora, Lázaro. Mas é você que tem que tirar. Do mesmo jeito era a igreja da Laodiceia. Era a igreja da Laodiceia, ele batendo na porta. Aí a prioridade era ouro, era prata, era as festas, os festejos, a luxúria.
né, as coisas materiais, porque não renunciar à igreja da Laodiceia hoje é a mesma igreja de hoje, não muda nada. Estamos vivendo hoje isso. Estão preocupados com ouro, estão preocupados com prata, estão preocupados com aquelas moedinhas que balança aqui no teu bolso aqui, ó, eles escutam de longe, meu amigo. Mas se preocupar com a tua vida, eu vou dizer de se meter na sua vida, mas se preocupar com a sua vida espiritual. Será se tu está se alimentando direito? Será se estão te dando a comida certa? Será se você está se alimentando com o pão da vida, que é a palavra de Deus, para que você venha mudar? Então o Salvador, que é o Rei dos Reis, ele tem o direito de morar em nós e não deve ficar de fora. E hoje ele está de fora. Estão deixando Deus de lado, estão deixando o Salvador de lado, pelo dinheiro, pelo poder, fazendo da casa de Deus um comércio, fazendo da casa de Deus uma passarela, né? Pessoas desfilando, tem gente que vai para a casa dele e fica desfilando, não se senta para escutar a voz de Deus ali falando, né? Só levanta, vai tomar uma água quando ele vai no banheiro, não tem reverência. Porque não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. Essa pessoa ainda não está convertida, ela é só convencida. Se você nunca escutou uma palavra, você está escutando agora. E não é eu, não. Aqui é só minha boca que está sendo emprestada pelo Espírito Santo de Deus. Porque de mim não sai nada. Sou um pecador também, igual a você. E tenho que me arrepender todos os dias e dar graças a Deus quando me acordar, e me acordar com fôlego de vida, ela abrir os olhos, porque eu não era nem digno disso, porque eu não passava de um trapo de imundice. Mas essa palavra me transformou, essa palavra me regenerou, me restituiu, me renovou. E ele bate, irmão, ele bate de várias maneiras. Ele bate forte, ele bate mais fraquinho, ele bate em amor e sinceridade. E se alguém ouvir a voz, como Samuel, está lá em 1 Samuel 3:10, é diferente. Mas se você ouvir como Faraó, quanto mais ouvia a voz de Deus, mais endurecia o coração, aí você nunca vai sair da lama. Charcado da lama. Lama, o que é que simboliza lodo? Charco de lodo horrível, Salmo 40. Se você for passar por um caminho que tem lodo, que tem lama, você não consegue dar umas passadas firmes. Sempre você vai deslizar lá na frente, dar umas poucas passadas lá na frente, desliza e cai. A lama, o lamaçal do pecado, era a igreja da Laodiceia. E hoje tem muita gente assim, é dentro da casa de Deus, mas escorregando direto, porque não abre a porta do seu coração para que ele habite e faça morada. Vai ter mudança, assim como teve mudança na vida de Saulo de Tarso, um homem egocêntrico, um homem altamente rigoroso, bravo, perseguidor da igreja, assassinava o povo, mandava fechar as igrejas. Um dia ele teve um encontro com Cristo e foi arrancado dele essa maldade, essa soberba, esse orgulho, essa ira, esse ódio. Se transformou-se de um Paulo, o menor, e foi o último, mas foi o mais usado, porque teve verdadeiramente um encontro com o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E a Bíblia diz: ele era Deus. Quem é Jesus? Aí ele diz, porque a sua voz era o quê? A voz dele, ela é penetrante, irmão. Porque ele mesmo diz lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, que a minha palavra é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra lá na divisão da alma, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do homem, irmão.
Aí 4:12 e 4:13 ele diz: e não há nada em oculto, e não há nada escondido. Até os vossos pensamentos estão nus, estão despidos diante dos seus olhos, que um dia há de tratar com ele. Quando ele diz abrir a você mesmo que tem que abrir a porta, porque a tranca é apenas por dentro. Qual o resultado de abrir a porta, irmão? Quando você abre a porta, sabe o que vai acontecer? Ele vai dizer assim, ó: entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Lembra lá em Lucas no capítulo 19, quando Zaqueu se arrependeu, desceu daquela figueira brava, a Bíblia relata e afirma que diz que hoje houve salvação naquela casa. Só a salvação dele. Então vem, irmão, sem demora. Irmão, eu repreendo a disciplina quanto a amo. Se pois zeloso e arrepende-te, ele diz. Ele tem paciência. Ele vem nos esperando há anos. Mas chega uma hora, ó, que essa paciência vai acabar. E como é que o Senhor bate? É através da palavra de Deus. Bate no coração daqueles que estão angustiados e necessitados. Como é que o Senhor bate? Pela disciplina do Espírito Santo. Como é que ele bate na porta? Lá ele bate e avisa: olha, cuidado que há morte e também há juízo. Mas ele é o quê? Ele é vida eterna. As intenções daquele que bate, o que deseja de nós e o que ele nos traz, o que o nosso coração, irmão, ele quer o nosso coração. Quando ele bate, ele quer o nosso coração. Ó, aqui, ó, no livro de mais uma vez, de Provérbios, no capítulo 23 e no versículo de número 26. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eita, gente. Olha aí. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Esse é o Deus que nós servimos. Vamos encerrar aqui. Ele oferece, irmãos, ele oferece-nos perdão dos nossos pecados. Porque aqui, ó, o Apocalipse 3:19 diz assim: eu repreendo e disciplino quantos a amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Aí, ó. Se zeloso e arrepende, ele oferece o que? O perdão dos nossos pecados. Ele nos oferece comunhão. Por quê? Porque ele quer cear conosco. Ele quer cear conosco. Ele oferece honra. Que o seu sente-se com ele no seu trono. Está aqui, Apocalipse 3:21. Ao vencer, dar-lhe-ei e sentar-se-ei comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então ele quer te honrar. Ele quer te colocar na mesa do rei. Ah, irmão, mas não tem jeito não. Tem. Mefibosete olhava para ele, coxo, andava se arrastando. Mandaram chamar Mefibosete lá na casa do rei, lá em Londembar, terra do esquecimento, terra sem pasto. Mandou pegar na carruagem do rei. E quem trouxe ele foi o traidor, enganador, ambicioso Zipa. Zipa foi lá buscar ele e trouxe ele, sentou-se na mesa do rei e comeu com o rei. Porque o inimigo e o mundo te vê como um derrotado, como uma pessoa que anda se arrastando no lamaçal do pecado, esquecido em terra sem pasto. Mas Deus te vê como um príncipe. Todos viam Mefibosete como filho da vergonha,
o significado do seu nome, desprezível. Mas o Senhor via ele como um príncipe. Ele está te vendo como um príncipe. As trevas podem estar te vendo como uma pessoa coxa, que não consegue mais se mover, está presa, se arrastando pelo pecado. Mas ele te vê como um príncipe. Arrepende-te, vai até os pés dele, que ele quer te colocar tu no meio dos príncipes. As condições colocadas por aquele que bate. Quando ele bate, ali estão as condições ali para que nós venhamos abrir a porta, ele venha cear com nós. Devemos ouvir a sua voz. Você está ouvindo a voz de Deus? Deus está falando. Quando ele bate, nós devemos ouvir a sua voz, abrir a porta e deixá-lo entrar. Nós temos que se arrepender, aí nós vamos vencer. Então a igreja da Laodiceia tinha esse problema. Aqui ele batia, eles não davam ouvido. Ele batia, eles não deixavam ele entrar. Ele se arrepende e eles não se arrependiam. Mas, irmão, ele foi nas 7 igrejas, ele não fez acepção de pessoa. Porque ele é misericordioso e bateu na porta de cada uma. Apocalipse capítulo 3, no versículo 4. Tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. Ei, irmão, vestiduras brancas, interessante, né? A noiva, quando ela está ordenada, vestida, né? Se tiver alguma mancha ali, uma sujeira, você vê de longe. Não tem como esconder a sujeira. E ele disse que vai tirar essa sujeira da gente e vai colocar os vestes brancos, né? Vai mudar nossas vestimentas. É por isso que nós temos que se alegrar com o Senhor, vigiar juntamente com Ele, assentar-se com Ele na mesa, andar com Ele, ir a trabalhar com Ele e ser elevado com Ele ao trono da graça. Você vê que lá em Atos dos Apóstolos 16:14, você vê que a Lídia tinha um coração aberto. Marta tinha uma casa aberta para ele entrar à vontade. A viúva tinha uma mão aberta. Zacarias tinha uma boca aberta para louvar o Senhor. A igreja da Filadélfia tinha uma porta aberta para a pregação. Então os discípulos de Emaús tiveram uma compreensão aberta e Estevão teve um céu aberto para ele receber. É mistério. É mistério. Ou receba essa palavra hoje, guarda no teu coração, viu? Laodiceia, igreja problemática, andava na dubiedade, andava na teimosia, mas ele disse: não sabeis que vocês são cego, pobre, nu e miserável. Seja rico com Jesus, seja rico na palavra, aí ele vai te dar tudo que tu precisar. Ele vai te dar, mas primeiramente se enriquece na obediência, no arrependimento, aí tudo vai mudar na tua vida.